Olá, professor Rogério. Espero que esteja bem. Eu vou apresentar em síntese bem resumida o pensamento de Pierre Bourdieu e a reprodução social no contexto escolar. Para isso, uma breve descrição sobre ele, os livros de maior relevância para o assunto, os fatores sociais envolvidos na criação e principalmente na manutenção das estruturas dominantes, como eles implicam na reprodução delas e, por fim, como a escola participa na sociedade como uma estrutura de reprodução social, não cumprindo o propósito de igualdade e mobilidade social. Bem, nascido em Douggin, na França, em 1930, graduou-se em filosofia em 1954 e, após prestar serviço militar na Argélia, assumiu o cargo de professor assistente na Faculdade de Letras, na capital do país, e dá início às suas pesquisas sociológicas, desenvolvendo grande parte de seus trabalhos entre 1960 e 1980. As obras de maior destaque para a finalidade desse vídeo são A Reprodução, Elementos para uma Teoria de Ensino, Hábitos e Campo, Formas do Capital e Reprodução na Educação, Sociedade e Cultura. Neles, o autor estabelece a existência de estruturas sociais objetivas que, sem coação física, dirigem a ação e representação de seus agentes que se formam, legitimizam e reproduzem, por meio do campo, através dos diferentes tipos de capitais que, ao se incorporarem aos indivíduos, tornam-se hábitos onde os agentes sociais, intencionalmente ou não, agem em prol da manutenção e reprodução das estruturas sociais. Para melhor compreender essa dinâmica social, é preciso compreender o que é o campo e as formas de capital. O campo social ele é um ambiente abstrato e hierarquizado, com troféus, objetivos e regras próprias, onde quem define as regras, os objetivos e também os troféus são os detentores da maior concentração de capital dentro de tal campo social, que, é claro, é mal distribuído dentro do mesmo. O capital, por sua vez, diferentemente do conceito econômico e o de Marx, denominado por Bourdieu como capital cultural, é o conjunto de recursos que um agente pode disponibilizar e utilizar para alcançar tais troféus dentro de determinado campo. Para o autor, o capital se divide entre três aspectos: o incorporado, que é um ter que se tornou ser, ou seja, é o conhecimento inculcado e apropriado pelo indivíduo, constituindo o seu hábitos. Tem caráter de transmissibilidade lenta e que se paga com o próprio tempo do sujeito. O aspecto objetivado, que, como o nome sugere, são elementos materiais de suporte ao capital cultural incorporado, como a arte, escritos, máquinas, monumentos e diferentes instrumentos de produção. E de tal modo, ele só possui real valor em relação com o capital cultural incorporado, sendo necessário posse individual ou por procuração do mesmo para poder utilizá-lo como ele for intencionado. Ele possui caráter de fácil transmissibilidade, justamente por ser material. E, por fim, o aspecto institucionalizado, que são os meios objetivados de legitimação do aspecto incorporado. Ou seja, ele institui um padrão convencional e socialmente aceito que atribui tanto autoridade em determinado campo quanto valor econômico atrelado à raridade de tal atribuição. No campo da educação, esse aspecto se manifesta com as diferentes classes e subclasses de autoridade conferida pelos diferentes níveis de diploma. Dando os últimos passos dessa apresentação, uma estrutura social dominante, por sua vez, ela é aquela que impõe sobre todos os agentes do seu campo os objetivos, regras e requisitos de capital cultural estabelecidos por ela e mantidos e ou reforçados pelos indivíduos que arbitram sob e sobre ela. Esse fenômeno é classificado pelo autor como o arbitrário cultural. Nesse contexto, a escola impõe sobre os alunos, de maneira dissimulada, esse arbitrário cultural como uma cultura neutra, construindo a representação da realidade a partir desses valores, sendo transmitida como a única universalmente válida. E, por tratar formalmente de modo igual quem é diferente, a escola seleciona e privilegia, de forma velada,
os estudantes que já possuem em sua bagagem o capital cultural dominante exigido pela estrutura, rotulando então as diferenças dos resultados escolares em incapacidades individuais. Esses indivíduos, por sua vez, atribuem-se caráter de inferioridade inerente nos termos intelectuais e ou morais em relação à cultura dominante. O Pierre Bourdieu ele classifica esse efeito como violência simbólica. E dessa maneira, então, a escola ela age tanto como reprodutora quanto legitimadora das desigualdades sociais, ao invés de cumprir a promessa de libertação social por conferir autonomia e liberdade democrática ao indivíduo. Bem, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado por ter assistido e espero que tenha gostado.